greves, o senhor apontaria como um dos fatores principais hoje, um dos fatores principais para a questão do quebra-quebra, esse fator da greve? Olha, não, é claro, a gota d'água que derramou o copo, vamos ver, o quebra-quebra, foi uma greve. Agora, eu gostaria de colocar o seguinte: as greves, a greve, que é um instrumento importantíssimo, né, na luta de classe, nas reivindicações dos trabalhadores, naquele momento, os ânimos muito exaltados, ela foi muitas vezes mal usada. Vou dar só um exemplo. Por exemplo, houve um caso, não sei se foi na Central, na Leopoldina, em que um maquinista foi pego com uma faca, um revólver, um negócio assim. E antigamente a faca era considerada uma arma muito mais perigosa do que o revólver. Eu não sei porquê. Tanto que o revólver, você era preso, pagava a fiança, saía. Com a faca não. Era considerada arma branca, você não saía. Não tinha fiança para a faca. Um negócio estranho, né? Negócio estranho. Pelo menos é o que se dizia na época. Não sei, tem que olhar os registros para ver se é um fato. Mas as pessoas diziam isso na época. E o maquinista foi preso com a faca. Parou-se os trens todos porque o maquinista tinha sido preso. Quer dizer, uma coisa pessoal, uma coisa que não tinha nada a ver com o movimento, e se abusou muito. E acabava se prejudicando os trabalhadores. Exatamente, desmoralizando, quer dizer, porque uma arma poderosa daquela tem que ser muito bem usada. Agora, no caso do quebra-quebra, não. Foi uma greve muito justa, na medida em que era uma greve para a não aceitação de um primeiro-ministro indesejado. Então, os operários, trabalhadores, as forças sindicais se organizaram numa greve para impedir isso. Que a princípio, então, a função da greve não era levar ao saque. Não, absolutamente. A consequência da greve levou a isso. Não, exatamente. O saque foi um desdobramento, inclusive, que não era desejado pelos sindicalistas. Pode ser que pessoalmente algum sindicalista quisesse ver o circo pegar fogo, porque sempre existem os exaltados, os extremados, os sectários, né? Mas não era desejo das forças sindicais que a coisa descambasse para um quebra-quebra. Principalmente aqui em Caxias. Principalmente aqui. Mas também nós percebemos que no contexto, professor, há uma questão também da sonegação. Sim. O problema aqui é muito complexo. Eu não sei se um dia ainda, ou se já existem obras, ou acadêmicas ou jornalísticas, que tentem estudar com profundidade como era o sistema de abastecimento naquela época e quem dominava o sistema de abastecimento. Olha, não querendo cair na teoria da conspiração, que eu acho às vezes um pouco perigoso, e todos nós temos uma tendência a gostar do sobrenatural, né? Mas uma coisa é certa, por exemplo, você vê, quando quiseram desestabilizar no Chile, o que eles fizeram? Pararam os caminhoneiros. Que gera uma crise. Uhum. Aqui no Brasil, quem é que o governo do João Goulart estava sendo sabotado e havia uma tentativa de desestabilizar o governo. Qual seria a melhor forma de desestabilizar o governo? Com desabastecimento. De várias formas possíveis. Por exemplo, dizem... Deixar o trabalhador, no caso, com fome. Agora eu pergunto, isso pode ter sido usado em alguns momentos até pela esquerda, mas isso, do modo geral, foi usado pelos donos do capital. Porque você pensa o seguinte, existia um órgão chamado, acho que era COFAR, Confederação de... estabelecer os preços dos alimentos, a COFAR.
é a Comissão Federal de Abastecimento e Preço, COFAP, Comissão Federal de Abastecimento e Preço. Então, o alimento era tabelado. Por exemplo, 1 quilo de feijão, a COFAP tabelava em, digamos, não sei qual era a moeda da época, era cruzeiro, parece. 1 cruzeiro e 50 centavos. Aquilo chegava na mão do comerciante quase por 2 cruzeiros. Automaticamente, ele não ia vender pelo preço tabelado da COFAP. Então, o que ele fazia? Ele vendia no câmbio negro. Ele vendia escondido por um preço muito mais alto. Por exemplo, o Eudemar mesmo conta que lá perto da casa dele tinha um armazém, um pequeno armazém, né? Porque antigamente por não existiam essas grandes redes de supermercado. Eram mercearias, quitandas, armazéns, era um comércio pequeno, normalmente de 2 portas. E lá existia um armazém, e nesse armazém o comerciante preparava aqueles lotezinhos, né, aqueles saquinhos com quilos de feijão para aquelas famílias que eram freguesas. Claro, vendendo ao preço não tabelado, mas ao preço real. E à noite, ou discretamente, quando o cara ia, ele vendia, porque se alguém soubesse que ali tinha feijão, ou chamava a COFAP, o cara levava uma multa, e ou era obrigado a vender. Preço também. Ou então, podia até haver um problema de uma invasão do saque. Tá? E isso daí ficou. Então, naquele momento, havia um grande desabastecimento. Faltava açúcar, às vezes, faltava arroz, e o feijão principalmente. No momento em que houve o saque, o feijão era um produto que estava realmente faltando. Era raro o dia que, pelo Brasil todo, você não tinha uma greve. E era raro o momento em que o abastecimento no Brasil todo estava correndo de forma normal. Eram crises em cima de crise. Quer dizer, então a gente nota que era uma sociedade, independente de tudo aquilo que a gente já falou, daquilo que acontecia nos Estados Unidos, aquela coisa dos direitos civis, né? Aquela história de Pantera Negra, aquela luta toda, aquele negócio todo. Mas aqui no Brasil isso acontecia. E acontecia nos outros países também, acredito que acontecesse nos outros países da América Latina. Não tenho informação sobre isso, não acompanho. Mas aqui no Brasil as crises eram grandes. Quer dizer, era um país de estado de crise. A crise, ela era tão normal, vamos dizer assim, que a gente nem considerava, nem se achava em crise. Quer dizer, nós não nos achávamos em crise, quer dizer, a gente não se achava em crise, porque a crise já era uma normalidade. Hoje não, hoje você fazendo uma visão, uma perspectiva assim, profunda, né? Olhando ao longo da história, você vê como um país conseguia resistir a tantas greves, tantas crises. Bom, uma coisa é certa, não podia deixar de dar no que deu. Ali viria qualquer coisa, ou um golpe da direita tomando poder, ou um golpe da esquerda. Acho muito difícil da esquerda, porque os Estados Unidos não toleraria uma nova Cuba. A Cuba já tinha sido um negócio assim, mais ou menos. Uma experiência amarga para os Estados Unidos, né? Então ele não toleraria. No entanto que ele investe firmemente na ditadura na América Latina e em alguns países, né, da América Central também no período. Professor, essa questão da fome... Tem café para nós? Então hoje vocês dão licença, mas a gente vai dividir esse santo café de cada dia. Eu vou botar aqui uma parte para mim e o resto que brigue por sua parte também. Eu não bebo café não, professor. Não bebe não, ainda bem, graças a Deus. Né, Diego? Ainda bem que a gente bebe. Ele bebe o cafezinho dele. Professor, nós vemos que atrelado a essa questão da greve, a questão da sonegação, é muito marcante também essa questão da fome, porque com a elevação dos preços, a própria população, a classe trabalhadora, ela não vai ter tanto acesso a essa alimentação. Deixa eu colocar uma coisa para você.
O título do nosso livro é Sonegação, Fome e Saque. Quando eu coloco a palavra, eu e o coautor do livro, Newton de Almeida Menezes, né? O livro não é meu, é nosso. Quando nós colocamos a palavra fome, a gente não está querendo colocar fome no sentido de miséria. Não é no sentido de miséria. Nós queremos colocar... Seria o acesso o acesso, quer dizer, você, mesmo tendo uma parte da população, a parte mais urbana, não tinha tanta miséria assim, né? Você poderia ter pobreza, miséria até teria, mas não seria uma coisa assim grandiosa. Generalizada. A pobreza sim, mas a miséria não. Então nós estamos querendo colocar fome nesse sentido de ter vontade, querer e não poder consumir. Hoje a palavra é muito comum, é consumo. O cidadão acabou, hoje existe o consumidor, não existe mais o cidadão. Ninguém fala assim, a minha cidadania, não, meus direitos de consumidor. Todo mundo é consumidor. E nós somos olhados como consumidores. Então eu olho mais nesse sentido, de que a fome no sentido de você, que o feijão é um alimento tipicamente da nossa cultura, numa casa em que não haja arroz e feijão, né? É a comida básica. É a base, né? Exatamente, é a base alimentar. E, no entanto, justamente isso, que era a base alimentar, faltava. Tá? Então a fome é nesse sentido, não é bem aquela fome do você tá na miséria, não tem o que comprar, não tem o que... Não, o pessoal até tinha dinheiro para comprar, pelo menos uma parte da população, uma boa parte, não digo todos, mas não tinha acesso ao feijão, ao arroz. Então, a partir dessa toda a conjuntura, se inicia a greve e o desdobramento da greve. Que começa com a greve ferroviária. Isso. A greve, ela tem apontado, vamos dizer, a reação, como eu já disse anteriormente, a reação vamos dizer, do povo contra a rejeição do nome de um ministro progressista, tá? Então, essa rejeição e a tentativa de imposição do nome de um ministro, de um primeiro-ministro reacionário, é que vai gerar um movimento, né? Então, o que acontece? Os trabalhadores, principalmente os ferroviários, que eram os responsáveis pelo transporte da maioria da massa, né? Exatamente. Nesse período. É que puxavam sempre as greves. Primeiro porque essas ferrovias eram estatais. Então eram trabalhadores que tinham uma certa estabilidade, não iam ser mandados embora. Então tinham uma certa liberdade de ação, uma liberdade para uma segurança, e eram mais organizados, muito mais organizados. Tá? Então eles param os trens. Quando eles param os trens, o que acontece? Imediatamente, com a paralisação, aquela massa que se dirige para o trabalho sempre, às 4h30, 5h da manhã, vai se acumulando na Praça do Pacificador. Então, os transportes, vamos dizer, rodoviários, eram insuficientes. E precários também. Precários, e outra coisa, a população não tinha acesso. Eram caros, era um transporte caro. O trem não, o trem era muito mais barato. Ora,